Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Por que tudo dava errado para mim? Gênesis capítulo 41, versículo 33. Eu quero contar aqui uma história bem pessoal que aconteceu comigo, mas que realmente transformou a minha vida. Eu me lembro quando era pequeno, todo mundo falava assim: olha, o Guilherme quebra tudo. Sim, tudo que eu colocava a mão, ou eu estragava, ou eu quebrava, ou eu perdia, ou eu esquecia. Resumidamente, tudo que eu fazia dava errado. Eu lembro que a minha família falava isso: ó, tudo que o Guilherme faz ele quebra. Se ele tem um brinquedo ele quebra, se ele vai mexer em tal coisa ele quebra, tudo ele quebra. E isso era verdade, porque realmente acontecia assim comigo. Era eu colocar a mão e eu estragava. Só que um dia eu ouvi a história de José. Sim, José do Egito. E essa história mudou a minha vida. Eu quero dizer aqui para você resumidamente essa história, mas pesquisa ela depois em detalhes, que é uma história abençoadíssima. Mas o que aconteceu com José? Os irmãos dele, por inveja, o lançaram no fundo do poço, literalmente, não foi isso? Mas aí ele foi vendido como escravo e começou a servir na casa de Potifar. E lá, na casa dele, ele fez tudo certo e Deus o abençoava de maneira grandiosa. Só que então, a mulher de Potifar quis ter um relacionamento com ele, de maneira errada, de maneira desonrada. Ela queria trair Potifar com José. E José, sendo um homem de Deus, ele fugiu dessa situação. Mas ela o acusou injustamente e ele foi preso e foi lançado na cadeia por causa de uma falsa acusação. Olhando assim, parece que tudo dava errado para José, não é isso? Mas aquilo fazia parte do plano de Deus para José. O que aconteceu mais à frente? José interpretou alguns sonhos na cadeia e de alguma forma a fama dele começou a crescer. Até que o faraó um dia tem um sonho que ele não consegue interpretar, chama todos os sábios e os grandiosos do Egito e ninguém consegue explicar o que queria dizer esse sonho. E então alguém fala assim: ó, peraí, eu lembro de José, lá na cadeia ele interpretava sonhos, chama ele, o Zé vai resolver teu assunto. E aí o que acontece? Faraó chama José, José vai até ele e por causa de uma inspiração divina, José consegue interpretar o sonho de Faraó e diz para Faraó que aquele sonho queria dizer o seguinte: que durante 7 anos, todo mundo teria 7 anos de grande prosperidade. E após aqueles 7 anos, viriam 7 anos de desgraça, 7 anos de necessidade. O que aconteceu? Eu estou resumindo aqui muito rapidamente a história, porque o foco não é contar a história de José, mas sim o que aconteceu e como essa história tocou a minha vida. Eu vou ler para você aqui os versículos. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Mesmo o faraó não reconhecendo o mesmo Deus de José como único Deus, foi impossível ele não ver que naquele homem existia o Espírito de Deus. Quando eu li essa história, eu orei. Quando eu aprendi isso, quando eu me converti por volta dos 13 anos, eu falei assim: Senhor, comigo é exatamente assim. Só que ao contrário, eu acho que a minha chave deve estar errada, virada para o lado errado. Porque todo mundo tentou destruir a vida de José. E tudo dava certo para ele. Aonde José colocava a mão, as coisas prosperavam, funcionavam. Agora comigo, Deus, é exatamente o contrário. Eu tento consertar, eu quebro. Eu tento ajudar, eu atrapalho. Tudo que eu faço dá errado. Senhor, eu não quero que isso seja assim na minha vida. Eu quero ter a bênção de José. Eu quero viver isso que Deus está falando aqui na Bíblia que José viveu, porque ele era um homem em quem estava o Espírito de Deus. Senhor, faz assim na minha vida.
E essa oração mudou a minha vida, mudou as minhas atitudes. É claro que tudo isso foi um processo. Não aconteceu da noite para o dia e ainda hoje eu tenho vivido isso na minha vida. Ah, Guilherme, quer dizer que você acerta tudo que você faz dá certo? É claro que não. E graças a Deus que não, porque já pensou que mala que eu seria se eu fizesse tudo certo, tudo melhor que os outros? Mas enfim, aquele Guilherme que fazia tudo errado já ficou para trás há muito tempo. Nunca mais eu fui reconhecido como alguém que colocava a mão e estragava tudo, porque eu orei e clamei a Deus por essa bênção. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Tiago capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé e não duvide de modo nenhum, porque quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O que esse versículo quer dizer? Você vai orar e vai pedir a bênção de José sobre a tua vida, e eu tenho certeza que Deus vai te dar. Só que você precisa colocar isso em prática, buscar conhecimento, aprender e se esforçar. E quando você estiver diante de uma situação em que você tiver com dificuldade de resolver, clame a Deus. Fale para você mesmo: Deus está comigo e Ele me deu sabedoria, Ele vai me dar a direção, o caminho certo, e eu vou resolver isso, porque eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode ter certeza que o milagre que aconteceu na minha vida acontecerá na sua também, porque esse é o plano de Deus não para a vida do Guilherme, mas para todas as pessoas que o buscam, o reconhecem, servem a Deus e querem realmente que o Espírito de Deus esteja sobre a vida deles. Faça isso, coloque em prática, peça para que Deus te abençoe e diante da situação difícil, firme para você mesmo aquilo que você já sabe, que Deus te abençoou, te deu sabedoria e procure o caminho certo. Não desista, que você encontrará a maneira de resolver qualquer problema quando Deus estiver te abençoando e te dando a direção. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br